Olá, eu sou a Ana Guimarães e se você é confeiteiro ou confeiteira e algum dia já ouviu do seu cliente que o seu preço é muito caro, não sai daí e vem comigo que hoje o papo é sobre isso. Vamos desvendar todo esse mistério e saber o que a gente fala para o cliente nessa hora. Vamos lá? Então vem comigo. Bom, se você está começando ou se você já é um confeiteiro, isso não importa, porque toda vez que a gente escuta de um cliente que seu preço é muito caro, fulano cobra mais barato, não é assim? O que acontece? A gente fica mega desmotivado, né? Então, é justamente por isso que eu tô aqui, que eu quero contar para vocês um pouquinho do que a gente tem que fazer, como que a gente tem que se preparar para toda vez que essa situação chegar, a gente saber como agir e como se portar para o cliente, né? Porque pode ter certeza, se não aconteceu com você ainda, vai acontecer, porque cliente chorando tem todos os dias, beleza? Então vamos lá. Bom, qual que é a questão primordial, gente? O que é que vocês precisam saber para toda vez que isso daí acontecer, vocês saberem como agir? A primeira coisa, gente, vocês precisam saber a estratégia de preço de vocês. Então, o porquê que vocês precificaram dessa forma. E para isso, vocês precisam saber todos os custos dos produtos de vocês. Eu não quero entrar aqui no tema agora de explicar para vocês precificação, falar de custo, de mão de obra, eu não quero entrar nesse mérito, porque isso daí é tema para uma outra aula, um outro vídeo. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é que é impossível vocês saberem dar uma resposta para o cliente ou saber se portar no momento de um questionamento de que o teu preço está caro, se você não sabe e não entende quais são os teus custos e como que eles impactam no teu preço, né? Então, só passando resumidamente aqui o que compõe esse preço, né? Todo preço, ele é composto de quê? De custo, né? Então, vocês foram fazer um bolo, um brigadeiro, um pão de mel, um bem casado, o que vocês compraram? Vocês compraram toda a matéria-prima para fazer esse produto. Vocês vão entregar esse produto sem nada? Não. Ele vai num prato, ele vai numa embalagem, ele vai numa forminha, ele vai numa caixa. Então tem o custo da produção dele, que é a matéria-prima, tem a embalagem. Tem o custo da mão de obra, que vocês vão colocar ali. E tem os custos operacionais, da água, luz, gás que vocês utilizam, a maioria de vocês trabalham de casa, então tem todos esses gastos operacionais que vão ali dentro. Então vocês chegaram no custo de produção de vocês. Quando vocês chegam no custo de produção, vocês vão colocar o que aí em cima? Vocês vão colocar o percentual de lucro de vocês. E aí vocês chegam no preço. Então por isso que antes da gente falar e explicar sobre se tá caro, se tá barato, o que eu respondo para o cliente, o que eu não respondo, eu fico quieta, eu fico calado. Vocês precisam ter isso daí muito claro na cabeça de vocês de como vocês precificaram, porque senão qualquer resposta que vocês forem dar para o cliente de vocês é vaga. Tá? O cliente vai derrubar o argumento de vocês porque vocês não vão ter segurança na resposta que vocês estão passando para ele. Então vamos lá, deixa eu dar alguns exemplos para vocês para ficar mais claro. Então tem gente que vende brigadeiro, tá? Brigadeiro é muito clássico, o ingrediente é pouco, então é fácil da gente fazer um exemplo aqui. Então a pessoa vai no supermercado, compra, nem se dá conta do tanto que ela está comprando, quanto que ela vai produzir, quanto que ela vai entregar, ela só vai no mercado, compra os ingredientes, enche o estoque dela lá, fica aquilo tudo amarrotado, ela acha lindo, tira até foto, posta no Instagram porque o estoque tá lindo, mas a pessoa não tem nem encomenda, né? E fica lá, fazendo aquele marketing de esperança, rezando para alguém fazer pedido. E aí vem um cidadão, uma cidadã, resolve fazer uma encomenda e te pede 100 brigadeiros. Beleza, e aí? Como que a pessoa vai cobrar? Aí a pessoa não sabe, né? Aí entra no desespero, aí começa a ligar para as amigas, começa a jogar em grupo de Facebook, falando: alguém me ajuda, porque é o que eu mais vejo, tá? Eu participo de alguns grupos do Facebook de confeiteiras e o que eu mais vejo é o pessoal perguntando quanto que cobra em tal produto, quanto que cobra no brigadeiro, no bolo, quanto que cobra no quilo do bolo. E assim, eu não respondo todos, porque senão eu vou ser a véia chata do Facebook, mas me dá até dor no estômago toda vez que eu vejo isso, porque eu acho que já é uma informação tão difundida de que vocês precisam saber calcular preço, calcular custo, saber como que isso impacta na produção de vocês antes de passar para o cliente, mas as pessoas preferem ir pelo caminho mais rápido, né? Preferem não entender, não gastar 30 minutos aprendendo como se faz uma precificação básica, que nem precisa ser, poderia ser até o multiplicar por 3, né? O que eu recomendo não fazer, porque não é a mais correta, mas você não perde dinheiro, e prefere ir para um grupo de Facebook e fica lá perguntando, né, para as pessoas. Mas, enfim, então a pessoa foi lá, começou a
rezar para vir um aviso do céu de quanto que ela vai cobrar. E aí ela, no desespero, descobre que algumas pessoas cobram R$1. E aí ela tem a brilhante ideia de cobrar 10 centavos menos porque ela quer vender, né? E aí a pessoa vai e fala assim, mas tá caro. E aí o que ela faz? Como que ela vai argumentar se isso daí tá caro ou se isso tá barato, se ela não conhece os custos de produção dela, se ela não sabe quanto que ela usou de leite condensado, quanto que rendeu para fazer aquilo, quanto que... Ela até sabe quanto custou a lata, ela sabe quanto que custou a forminha, mas ela não fez os cálculos de quanto que rendeu aquilo dali, ela sequer teve o trabalho de padronizar e ver se todos os brigadeiros dela têm toda a gramatura. Então, assim... Quando a gente não entende os custos de produção, quando a gente não sabe por que o preço é aquele, esquece, tá? Esse nível de conversa que a gente tá tendo aqui não é para você, é para pessoa que já sabe. Se você ainda não sabe, vamos voltar 2 casas, vamos aprender a precificar, porque isso é primordial para o teu negócio. Se você não entender isso, a chance do teu negócio quebrar, gente, é muito grande, tá? Por 2 motivos, porque você pode estar cobrando muito caro, e aí realmente você está cobrando muito caro, o cliente não vai comprar, tá? E você pode estar cobrando muito barato, os clientes vão comprar, vai ter muito cliente, mas você vai ser aquela velha história de eu só pago boleto, que isso não para de pingar no meu Instagram, de gente falando, Ana, me ajuda porque eu só pago boleto, eu só pago boleto. Não necessariamente é precificação errada, tá? Tem outros motivos, mas um deles pode ser precificação, tá? Então, gente, primeiro passo, saibam o quanto vocês estão cobrando, se está correto, se não está, entendam os custos de produção de vocês, entendam onde eles impactam, para você ter a primeira segurança de poder conversar com o cliente na hora que ele fala que o teu produto está caro, beleza? Bom, o segundo ponto, depois que você entendeu, você viu lá, você sabe os teus custos de produção, você sabe que a tua matéria-prima está lá, a tua embalagem, tua mão de obra, você fez os cálculos, ou se você não foi por esse método que é um pouco mais trabalhoso, mas é mais correto, e você foi multiplicando por 3 ou por 4, mas você chegou, né, num custo e agora você vai colocar o teu percentual de lucro, né? Você vai saber o quanto que você vai ganhar em cima daquilo, né? Então, assim, para algumas regiões e para alguns públicos, você consegue ganhar 100%, para outros 200%, 150%, e aí tem sempre aquela história, tem o certo, tem o errado, tem o mínimo? Não tem, porque aí é um conjunto de análise, né? Que você precisa analisar público, mix de produto, você precisa analisar o valor que você está agregando para o teu cliente, e é nesse ponto que eu queria entrar, tá? Então, é muito importante que você entenda e consiga passar para o teu cliente o valor agregado que tem naquele produto. E aí, vamos para outro exemplo que eu sei que fica muito mais fácil para vocês. Vamos pensar numa grande confeitaria, tá? Então, vamos falar da Sodier. A Sodier, que eu acho que tem no Brasil inteiro, vende os bolos, tá? É bolo caro? É bolo barato? Não sei, depende com quem eu estou comparando. Então, ele pode ser muito caro comparado com uma pessoa de uma periferia, de uma confeiteira que mora numa periferia que usa outro tipo de ingrediente, e ele pode ser muito barato comparado com uma outra confeitaria que tenha num shopping muito caro aqui de São Paulo, que só usa chocolate belga importado. Então, assim, depende. Não existe caro e barato. Existe para o valor que ele está agregando, ele está caro ou ele está barato? O valor que ele passa para mim. Então, assim, se eu como o bolo, se eu percebo que ele tem um bom sabor, se eu percebo que ele é muito bom, é um bolo que eu pagaria por ele? É igual o Lucas Corazza fala, né? Eu pagaria por esse bolo. Então, assim, valor é quando você sabe que você pagaria por aquele produto, porque ele está agregando alguma coisa para você. Ele não é só custo. E um produto ele pode ter um valor financeiro muito barato, mas ele pode ter um valor agregado muito baixo. Então, às vezes a gente compra um brigadeiro, vamos lá para a história do brigadeiro. Eu paguei um brigadeiro a R$1 e o brigadeiro era horrível. Eu achei ele muito barato, mas ele era horrível. Então, é uma coisa que
o custo-benefício não compensou, porque ele não passou valor agregado nenhum para mim, nenhum. Ele foi feito com, sei lá, com leite condensado de terceira qualidade, foi usado achocolatado, não foi nem usado chocolate. Então, assim, ele começa a ter valores agregados que não fazem sentido para o preço que está sendo cobrado. Ou até fazem, mas não faz sentido para o valor que eu espero. Então, quando a gente faz essa junção de preço com valor, também é mais fácil que o cliente reclame menos, porque ele está tendo a percepção de valor dentro daquele preço, tá? Não sei se ficou um pouco confuso para vocês, mas acho que quando eu dei esse exemplo do brigadeiro, né, de um brigadeiro com baixo valor agregado e o preço e não é o que eu estava esperando, fica mais fácil de entender, tá? Mas vamos lá, até o final aqui desse vídeo vocês vão entender todo o contexto do que eu estou tentando explicar para vocês. Bom, um terceiro ponto que vocês precisam ter muito claro para vocês você está trabalhando com o público-alvo correto? Tá? Porque assim, eu falo muito, vocês já devem ter visto incansavelmente eu falar sobre definir público-alvo. Só que definir é a parte mais fácil, porque eu falo, não, eu quero trabalhar só com público classe A. Beleza, eu defini. Agora, você atingir esse público é outra história. Aí tem todas as estratégias de marketing, de vendas que você precisa fazer para atingir esse público. Não é só falar, eu quero, não é só colocar no papel, porque o papel aceita tudo. A gente precisa definir e implementar estratégias para a gente conseguir alcançar esse público. Então, assim, esse é um outro fator que acontece muito das pessoas falarem assim, fulana achou meu preço caro. Talvez você está vendendo para fulana que é do público errado. Então, talvez o seu produto tenha um valor agregado muito alto e você está oferecendo para um público que quer um valor agregado baixo. Então, vamos de novo para um exemplo. Vamos voltar para o brigadeiro, que eu gostei do brigadeiro. Então, você está vendendo um brigadeiro de chocolate belga, sei lá, de um Callebaut, botou Callebaut no brigadeiro e quer oferecer para uma pessoa que quer o achocolatado, porque ela quer preço. E aí é quando você está vendendo um produto para o público errado. E aí, lógico que o público vai achar caro. E o contrário existe também, tá, gente? O contrário também existe. De você vender um produto muito barato para um público classe A, tá? E aí, ele também vai ter a percepção ao contrário. Ele vai falar assim, peraí, se esse produto está muito barato, ele não tem o valor que eu procuro. Ele provavelmente não vai ter a qualidade que eu procuro. Então, isso tem que estar muito bem alinhado. Então, eu posso dizer que assim, 80% dos casos que eu vejo de gente reclamando de preço não é porque ela não sabe o custo, ela precificou errado, é porque ela está vendendo um produto para o público errado. E aí, a maioria das comparações é com concorrente, mas a gente nunca pode comparar com concorrente, porque eu não sei as estratégias do meu concorrente, né? Então, cuidado com esses erros. Então, só recapitulando, para a gente não se perder, vamos lá. A primeira parte que eu falei foi a gente falando sobre composição de preço. Então, vocês têm que estar muito seguros de como é composto o teu preço, tá? E de como que você chegou nesse percentual de lucro. O custo mais o percentual do lucro que você chegou no preço, tá? Então, vocês tendo isso bem definido, vocês vão ter mais segurança para saber que o teu preço não tá caro, tá? Depois, a questão de valor agregado no produto. Então, ter certeza que o valor que você oferece também está condizente com o teu preço, tá? Você não está oferecendo valor de mais nem de menos, ele está alinhado com o teu preço. E o terceiro é entender se o teu produto está atingindo o público-alvo correto, porque se ele não está, também você vai ter esse problema de desequilíbrio, tá? Entre preço e produto, e você vai ter também reclamações de que o teu produto está caro. Bom, e agora uma dica, tá? Do que vocês podem fazer para isso daí ficar mais fácil para vocês no dia a dia e vocês conseguirem também diminuir esse tipo de reclamação. Além dessas 3 que eu já falei, tem mais uma, gente, que é a padronização de preço. Porque o que eu mais vejo por aqui é confeiteiras e confeiteiros que não têm um preço padrão na hora de cobrar. Então, entra naquele desespero que recebeu encomenda, que chegou o cliente na porta e ela fala, eu vou fazer o orçamento, aí demora 2 dias para fazer o orçamento. Muitas vezes ela até sabe como calcular o custo, mas aí fica naquele, liga para amiga, aí volta lá para os grupos do Facebook e começa a jogar.
E isso passa muita falta de credibilidade, muita falta de profissionalismo para o cliente, tá? E aí, quando você não, além de passar essa falta de profissionalismo para o cliente, tem muita chance do cliente achar caro, sim. Por quê? Porque uma hora você cobrou um preço e outra hora você cobrou outro e você nem lembra disso, tá? Porque no dia a dia da cozinha, das encomendas, ou então não foi nem para ele, mas foi para um amigo, e essas pessoas comparam. Eles sabem quanto que você cobrou para um, quanto que você cobrou para outro, eles se conversam. E eu sei que no mundo de vocês de confeitaria, a gente trabalha com um círculo, um raio, né, que não é tão grande, até porque a gente trabalha com as entregas, as pessoas vêm buscar. Então a gente não trabalha para entregar em outra cidade, isso é muito raro. A gente trabalha ali na vizinhança, num raio, sei lá, de 10 km, 5 km, quem é cidade pequena, pior ainda é isso. Então é muito complicado quando vocês não fazem o trabalho antes, não fazem a precificação, não montam a tabela de vocês, não entendem a necessidade disso e aí fica perdido. Eu não digo nem perdido, mas demora, né? E fica desorganizado. Eu acho que a palavra é desorganizado. Vocês ficam muito desorganizados na hora de passar um preço. E aí, com certeza, o cliente vai comparar. Ele pode achar caro, pode ser barato. E aí tem outro ponto também, tem outro pulo do gato aí. Você dá tempo para o cliente e atrás de outros concorrentes. E aí, quando você te der o teu preço, o concorrente que já estava mais organizado, ele já deu o preço dele. Se o outro for mais barato, ele vai fechar com o outro, vai ter essa concorrência aí, entendeu? Então, além de você passar profissionalismo, passar agilidade, de você sair na frente do cliente, tem essa questão de desorganização e de você, talvez, passar preços diferentes para o mesmo cliente do mesmo produto, ou clientes diferentes, mas do mesmo produto. Então, tomem cuidado com a desorganização e com a falta de organização prévia, tá, de tabela de preço. Tabela de preço ajuda muito isso e o cliente ele vai falar assim, ela tem a tabela dela, ela sabe quanto que é percepção, tá, gente? É percepção. Não necessariamente eu tô dizendo aqui que se você tiver uma tabela de preço, o teu cliente não vai achar o teu produto caro. Não é isso, mas é um conjunto de coisas. Organização também mostra valor para o cliente. O cliente que vê uma confeiteira, um confeiteiro organizado, isso daí também passa valor para ele. É muito mais bonitinho você passar um orçamento no formato padrão do que você jogar vários números no WhatsApp. Isso agrega valor, isso é um tipo de serviço que agrega valor ao teu produto. Bom, e agora eu quero dar umas dicas para vocês do que vocês têm que fazer, o que vocês podem fazer na hora que um cliente fala que o teu produto é caro, né? Porque não é sentar e chorar, não é ficar com raiva, não é virar a cara, a gente tem sim o que fazer e é mostrar muita maturidade, muita segurança, mas vamos lá, a gente tem, espremendo sai coisa boa daí, acredita? A gente às vezes acha que o mundo tá acabando, que todo mundo acha o meu produto caro, que não entende a minha qualidade, começa a chorar, fala para o marido, fala para a mãe, fala para as amigas, vai no grupo do Facebook, mas a gente precisa ter muita sabedoria e saber fazer a limonada do limão, né? Saber tirar proveitos também de coisas ruins que acontecem e usar isso pra gente mesmo, para se fortalecer e para entender o porquê daquilo, né? E eu acho que tudo é válido, né? Então vamos lá, vamos entender que tipo de atitude que a gente precisa ter, que a gente pode ter com esse cliente. Bom, a primeira coisa, gente, é se concentrar nos fatos e não deixar a emoção tomar conta. Então, respira, faz aquela yoga. Quando o cliente falar que o seu produto tá caro, você não vai rebater, você precisa entender os fatos, tá? Então fica zen, fica tranquila, faz cara de paisagem, não leva isso pro pessoal. Levar isso pro pessoal é afastar o cliente para sempre. E eu sei que a maioria dos clientes cara de pau que chega para você e fala que teu produto é caro, são os clientes mais próximos, ou seja, família, amigo, parente. Lógico, tem de tudo, mas eu sei que as pessoas que têm mais proximidade, elas têm mais abertura de falar isso pra gente. Elas acham que estão fazendo um favor, que não estão magoando. A gente leva assim pro pessoal, mas agora é a hora de maturidade, de ser zen e de fingir que nada tá acontecendo. E aí a gente vai para a próxima fase. Entendi, engoli, tô fazendo cara de paisagem, não tiro o sorriso da cara e continuo olhando pro cliente. E aí a gente vai
para a estratégia ninja agora. A gente vai fazer umas perguntinhas para o cliente, porque daí a gente vai conseguir devolver para ele e tirar proveito disso. E aí é a limonada que a gente vai fazer desse limão. E agora vocês vão perguntar assim, mas por que você acha meu produto caro? E aí você só faz essa pergunta e espera. Espera a pessoa responder. A maioria vai responder, porque é caro. Porque fulano cobra menos. E aí deixa a pessoa falar, desabafar, e cara de paisagem, sem tirar o sorriso do rosto, e escuta generosa e vai ouvindo. Espera o cliente desabafar. E aí você faz a segunda pergunta. Mas em comparação ao que você está falando que o meu produto é caro? E deixa também. Vamos ver o que essa pessoa vai responder. Por quê? Porque se ela sabe o porquê que teu produto é caro, ela vai ter que falar, ela vai ter que entender dos teus custos. Se ela não entende os teus custos, ela não sabe se o teu produto é caro ou barato. E a segunda coisa é, provavelmente, ela está comparando a alguém. E aí, se ela está comparando a alguém, de novo, ela não sabe os custos da outra pessoa e ela não sabe os teus. Então, ela não tem como comparar, tá? E aí, por que eu tô falando para vocês fazerem esse tipo de pergunta? Primeira coisa é porque você está devolvendo para a pessoa e ela mesma vai pensar que ela não tem essa resposta. Ela vai ver de que ela tá jogando no vento, tá? E aí, a maioria das vezes, gente, a pessoa só tá chorando. É hábito, tá? É hábito falar que o produto é caro porque ela quer desconto, tá? Vamos ver se ela tem uma resposta que faça sentido, mas eu garanto para vocês que ou vai ser porque eu acho que é, ou porque fulano é mais barato, tá? Então vai ter sempre esse de comparação. E aí, gente, aqui a grande sacada não é, vocês não querem a resposta dessa pessoa, mas vocês querem entender se vocês não estão passando valor suficiente para essa pessoa, tá? Porque se você está passando valor suficiente, ela não vai te comparar com outra pessoa. Se ela só fala que é porque sim, é porque ela quer chorar. Então, tentem tirar desse limão essa limonada para entender se realmente elas têm uma percepção de baixo valor, ou seja, se elas acham que o teu produto não tem qualidade, tá? Mas não precisa entrar em discussão, não precisa entrar em argumento, só deixa ela falar. Faz essas duas perguntas e guarda para você. Por quê? Porque futuramente você pode repensar o que foi feito e analisar, porque às vezes você não tem essa percepção de que teu produto não está passando valor e realmente ele não está. Então vamos analisar se o teu público queria um brigadeiro de achocolatado e você está oferecendo belga. Então vai entendendo esse tipo de resposta, porque você vai captando se você está vendendo para o público errado, se você não está passando valor agregado, você vai entender o porquê que essas perguntas, o porquê que esses questionamentos sobre preço estão vindo para vocês. E aí, depois disso, gente, a minha recomendação é: não caiam na pegadinha, não concedam desconto. O preço é esse. Você está muito seguro de qual é o seu preço, você sabe qual é o teu custo de produção, você fez análise de mercado, você sabe que faz sentido você colocar aquela margem de lucro para o valor que você está agregando àquele produto, você sabe que os teus concorrentes têm um preço parecido. E cuidado aqui, tá? Quando eu falo concorrente, gente, são concorrentes, são pessoas que têm o mesmo valor agregado que você. Porque você vende brigadeiro a R$2 e tem um cara ali vendendo a 80 centavos, ele não é teu concorrente, ele está atingindo outro público. Então, não é porque a pessoa vende o mesmo produto que ele é teu concorrente. O teu concorrente vai ser a pessoa que vende o mesmo produto para o mesmo público. Isso é concorrente. Agora, o mesmo produto para público diferente ou o mesmo público para produto diferente, isso daí não é concorrente, tá? Então, muito cuidado, porque as pessoas sempre falam assim, mas fulano vende muito mais barato. Tá bom, mas ele não é meu concorrente. Você não precisa falar isso para o teu cliente, tá? Mas você pode ser muito sutil e falar assim, olha, eu não consigo chegar naquele preço, não consigo chegar nesse preço, porque provavelmente os produtos que eu uso são de outra qualidade, eu uso uma categoria um pouco superior, mas não tem problema nenhum. Eu acho que se você nesse momento está precisando de um produto nesse preço, compra dele, é um produto tão bom quanto o meu, porém os ingredientes que eu uso é outra qualidade, não desmerece o teu concorrente, tá? Quando você joga o cliente para o outro falando que a tua qualidade é maior, provavelmente ele não vai, tá? Só pelo preço, porque ele só tá chorando. Então fala, pode ir, vai, não com essas palavras, né, gente? Mas vamos falar,
não tem problema, não vou ficar chateada, vai. Eu acho que o que você está procurando hoje realmente é o que ele tem para te oferecer. Eu não tenho esse produto porque o meu produto eu gasto um pouco mais, eu uso um chocolate mais nobre, eu uso uma farinha diferenciada, então assim, o meu custo de produção não me permite chegar naquele valor. Então passa para essa pessoa a percepção de qualidade do teu produto. Você não precisa dizer quanto que você gastou, nem quanto que é o teu percentual de lucro, mas passa para ela o valor agregado que tem naquele produto. E realmente, se a pessoa estiver procurando preço e só quiser preço, ela não é o teu cliente, ela está no fornecedor errado. Então, ela é um público que não te pertence. Então, deixa ela aí, tá? Não chora porque cliente vai, tá? É importante você ficar com o cliente certo. Ficar com o cliente que está sempre pedindo desconto, não fica. Bom, e aí eu estava falando para vocês não negociarem esse valor. Então, assim, não negocie esse valor simplesmente porque o cliente falou que o seu produto é caro. Não é por isso, tá? E aí, assim, Ana, você tá falando para não dar desconto? Gente, desconto é um outro tema, tá? A gente concede desconto por outros fatores, não é só porque o cliente chegou aqui chorando. Eu sei que vocês têm isso na cabeça de, mas eu vou perder o cliente, eu só tô começando. Só que assim, se você concede desconto agora, e principalmente para quem tá começando, tá sempre negociando, cedendo e chegando no preço que o cliente quer só porque você quer pegar preço, você vai entrar num ciclo vicioso, o teu cliente vai estar sempre nisso e ele nunca vai querer pagar o preço, o valor real que o teu produto deveria ter. Então, sejam firmes, vocês têm toda a estrutura lá, sabe a tua estratégia de preço, você sabe qual que é o público que você quer atingir e está atingindo, você sabe toda a tua estratégia de negócio, não vai negociar preço agora só porque o cliente está chorando, tá? Então vamos fazer toda essa análise do porquê que o cliente está reclamando do seu preço, mas não negociem preço só por esse motivo, só porque o cliente reclamou. Aí desconto é um outro tema, é um tema para outra aula que a gente pode falar mais aprofundado disso, de quando faz sentido dar desconto. Porque sim, existe um momento que vai fazer sentido você dar desconto, mas não é só porque o cliente está chorando. São outros fatores que vão fazer você tomar essa decisão de dar desconto ou não. E por último, gente, confiar no seu potencial e mostrar que você tem sim um diferencial, que você tem um valor agregado para esse produto e que faz sentido você cobrar isso. E aí é como eu falei anteriormente, você não precisa entrar em discussão com o cliente para falar, mas você sabe quanto que eu paguei no leite condensado? Mas você sabe quanto que custa 1 quilo de farinha? Você não vai entrar nesse nível porque vocês são pessoas finas, vocês são pessoas elegantes e vocês têm muita maturidade para isso. Mas a gente vai entrar, tá, num discurso, né, bonito, politizado. Então você vai falar, olha, eu tenho um custo de produção que não me permite chegar no valor que você quer. O valor que eu consigo é esse. Esse é o valor que eu defini para minha estratégia, que eu defini para o meu negócio. Então assim, confie no seu potencial e faça o cliente entender o seu potencial. E aí, algumas sacadinhas também que a gente tem no dia a dia que pode ajudar a minimizar isso, que é ir no dia a dia, usar as redes sociais para ajudar a mostrar o valor para o cliente, tá? E aí, muito cuidado, não é mostrar valor para outras confeiteiras, é mostrar valor para o cliente, porque eu sei que é muito comum no Instagram de confeiteiros ter muitas confeiteiras seguindo, e o que a gente quer é ter muitos clientes seguindo vocês, e não confeiteiras. Então, cuidado com a linguagem que vocês estão falando, tá? Então, às vezes, o que o cliente precisa entender? Ele precisa saber qual que é o tipo de produto que você usa. Então, às vezes, você vai postar um produto pronto, coloca do lado, sei lá, a lata do leite condensado que você usou, ou achocolatado não, né? A gente falei tanto de achocolatado, o chocolate que você usou, o chocolate em pó. Então, assim, vai colocando algumas coisas. Você não precisa colocar farinha de trigo, porque farinha de trigo é uma coisa que não tem um valor agregado tão alto. Mas quando a gente fala de chocolate, a gente tem chocolate de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha. Então, vai colocando sutilmente. Se você usa o Nutella, coloca o Nutella ali. Vai colocando os tipos de produto que você usa na tua produção para o cliente começar a entender. Porque, às vezes, ele está enxergando só produto e preço pronto. Ele não enxerga o que tem por trás, tá? Outra coisa muito legal é eles entenderem que vocês também gastam tempo fazendo pesquisa, fazendo curso. Então, você está fazendo um curso, mostra lá, põe o curso que você está fazendo. Você está fazendo pesquisa, mostra
mostra lá as tendências, coloca lá as inspirações, o que você está seguindo, os testes que você faz. Eu sei que confeiteiro vai muito para a cozinha para fazer teste, então mostra o tempo que você gasta fazendo aquilo. Eles precisam entender que um bolo não sai em 15 minutos, que a gente não é de mocó que vai, joga tudo dentro da batedeira, põe no forno e o bolo já sai confeitado do forno, né? Vocês lembram que antigamente era assim, né? A gente assistia os Trapalhões, lá vai eu falar da minha idade aqui de novo, né? Mas vamos lá, a gente assistia os Trapalhões e de dia lá colocava todos os ingredientes na embalagem, né? Não tirava nem da embalagem, jogava tudo dentro de uma bacia, de uma forma, acho que colocava direto na forma, jogava no forno. Gente, eu vou atrás desse vídeo, eu vou atrás de um vídeo para ver se eu consigo colocar aqui para vocês. A gente colocava tudo dentro da forma, jogava lá dentro, o bolo saía confeitado. Não é assim, confeiteiro não trabalha assim. Hoje em dia, dependendo do bolo, tem bolo que a gente leva 3 dias para produzir. A gente primeiro faz massa, depois a gente faz recheio, a gente prensa, depois a gente vai decorar, né? Fora isso, tem toda a cozinha que a gente vai lavar, nossa, tem filho eu que tenho filho, eu sei como é. Tem toda uma gerência por trás, né? Porque eu tenho que saber a hora que ela vai dormir, a hora que ela vai acordar, quando que vai dar tempo para fazer. Quem trabalha só com confeitaria ainda tem isso mais organizado, mas quem tem isso daí como uma segunda renda, uma renda extra, ainda tem que conciliar com o trabalho do dia a dia. Muita gente aqui, eu sei que passa a madrugada mexendo panela de recheio. Tá? E aí para vir um cliente e falar que o teu serviço é caro, eu sei que isso daí desmotiva e dá vontade de mandar o cliente para aquele lugar, né? Mas assim, isso é muito treino, é muita maturidade que a gente vai ter que ter. E quanto mais segurança nas informações que vocês têm, na estratégia do negócio de vocês, na precificação, no público que vocês estão atingindo, mais fácil vai ser dar a resposta para esse cliente e deixar ele seguro. Porque quando o cliente sente segurança no que a gente está falando, ele compra. Sabe? Agora, quando a gente gagueja, quando a gente não sabe dar explicação, quando a gente fica no eu acho, mas veja bem, ou a gente quer entrar na briga com ele, quando a gente quer, às vezes a gente faz o contrário, é a gente que quer tirar satisfação com ele. Aí, cliente é bicho doido, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente não consegue sair dessa e isso vira bola de neve. Beleza? Gente, essa era a mensagem que eu queria passar aqui para vocês hoje, falar um pouco disso, porque eu sei que é um martírio muito grande para vocês, é um medo muito grande precificar, e o medo maior é esse, né? Eu sei que tem muito confeiteiro que não dorme à noite porque o cliente falou que o produto dele é caro, vocês acham que o negócio não vai para frente, que vai tudo desandar porque um cliente achou caro, porque 2 clientes achou caro, mas tenham isso em mente, se vocês tiverem o negócio de vocês todo estruturado, com a estratégia de vocês na cabeça, com tudo alinhado, vocês não vão ter mais medo de cliente que fala que o produto de vocês é caro. Beleza? Então vamos para cima, vamos continuar produzindo sem medo de clientes, sem noite mal dormida, combinado? Bom, então se você ainda não me segue, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no YouTube, me segue em todos os canais porque eu estou sempre gerando conteúdo para vocês e compartilhando muita coisa legal que vai ajudar o negócio de vocês a crescer mais e mais, combinado? Tchau, tchau e até a próxima!